Sim, zumbis. Nós estamos conversando sobre os vivos mortos. E você deve estar perguntando por que ele está de maquiagem. Cara, não poderia perder a oportunidade de vestir de zumbi na igreja. Quantos de vocês já se vestiram de zumbis e foram para a igreja? Ninguém, eu vi. Então, esse desejo, esse sonho que eu tive de vestir de zumbi, então eu estou realizando. Então, por isso essa maquiagem. Tá? Então, nós vamos estar conversando para dar um pouco de autenticidade na nossa conversa. Nós estamos falando sobre zumbis. O Marcelo já falou, quem dormiu um pouco, deu uma cochilada aí. Tá? Depois você pode assistir o vídeo no YouTube. Aí você vê a parte que você dormiu, você procura no YouTube, aí você pega toda a palavra. Tá valendo? Então, beleza. Depois você corta essa parte. Então, trabalhar um pouquinho. Então, nós vamos estar conversando sobre zumbis. Por que zumbis? Às vezes eu conversei com algumas pessoas na internet, vamos lá na igreja, vamos lá, oficina de 10, vamos falar sobre zumbis. Aí todo mundo perguntar, mas por que zumbis? Aí por que morto-vivo? Você está louco de falar de zumbi, de morto-vivo? Eu falei, não estou louco. Aí por que zumbi? Primeiro porque está na Bíblia. E depois porque é legal falar de zumbi, porque está na moda. Zumbi hoje em dia está na moda. Poderia falar também sobre vampiros, mas vampiros já eu perdi um pouco da paixão pelo vampiro. Porque recentemente, quando eu sou jovem, né, então, um tempo atrás, foram feitos filmes de vampiros, que nem o Blade, que o vampiro nasceu de uma vampira e andava embaixo do sol, e aí eu perdi toda a paixão que eu tinha de vampiros. E aí depois saiu o Crepúsculo, piorou. Se você gosta de Crepúsculo, tudo bem, tá, ó, tranquilo, eu acredito mesmo que seja um livro bom de se ler, eu acredito no que o pessoal fala, a escritora é muito boa, mas gente, a história é horrível, porque quem gosta de vampiro vê que não tem nada a ver com vampiro. Por isso que eu não vou falar de vampiro, vou falar de zumbi. Porque zumbi hoje em dia é legal, temos aí várias coisas de zumbi, várias séries de zumbi, filmes de zumbis. Nós temos teoria da conspiração de zumbi, que falam que a Rússia está preparando uma arma nuclear aí, que vai disparar e todo mundo vai virar zumbi. Então você se prepare, tá? Comece a fazer sua aula de tiro, porque zumbi só vai com um tiro na cabeça, ou você corta a cabeça dele. Tá vendo? Por isso que eu estou falando de zumbis, que vocês vão aprendendo. Caso aconteça isso na Rússia, você já sabe como enfrentar um zumbi. É lógico que também tem aqueles filmes de zumbi que não dá, né? Tipo, tem um filme que é zumbi, tem tudo, comédia, que nem Zumbilândia. Se você quer dar risada com zumbi, assista Zumbilândia. É um filme super engraçado de zumbis. Tem os filmes de romance de zumbi também. Acredite ou não, tem um filme de romance chamado Meu Namorado é um Zumbi. E é interessante o filme, porque a menina namora mesmo o zumbi. E tem todo um drama, assim, né? Então o zumbi hoje em dia está na moda. Zumbi. Zumbi, o conceito de zumbi é muito simples. Um zumbi é um morto vivo, e não o contrário. E por falar não o contrário, eu gostaria de pedir desculpa em nome do projeto Crescer, nós erramos ali. Não pode ser vivo morto, tinha que ser um morto vivo, porque existe vivo morto, né? Tem aquele cara na sua escola, no seu trabalho, que está vivo, mas você olha para ele, está morto, né? Não faz nada. Porque nós temos o João. O João não veio hoje, mas está assistindo no YouTube, João, acorde. Então o conceito de zumbi é um morto que vive. Esse é o conceito básico de zumbi. É um morto que vive. Como ele é morto, ele sai andando, ele não pensa, ele não sente nada, e ele só quer destruir, quer matar todo mundo. Zumbi é isso, quer matar todo mundo, quer se alimentar. E como surge o zumbi? Óbvio, zumbis eles surgem de. Aí depende do filme, né? Do filme que você está assistindo, depende da série que você está assistindo, mas normalmente o zumbi acontece de uma catástrofe de alguma fábrica que fabrica alguma coisa, enfim. Mas o zumbi normalmente aconteceu com uma fábrica, algum problema, vaza algum vírus, e aí todo mundo vira zumbi. É só você lembrar lá daquele jogo, que é o nome do jogo? Resident Evil, né? Começa lá, era tipo um laboratório, no laboratório escapa um vírus, e aí começa no laboratório, quando a menina sai, o mundo inteiro é zumbi, e você começa o jogo. Então, como surge o zumbis? O zumbi surge mais ou menos desse tipo. É uma catástrofe. Acontece alguma coisa errada, e aí todo mundo vira zumbi. E quem não é zumbi, foge do zumbi. Mata o zumbi,
se caiu, o zumbi pega, pega o zumbi também, e assim vai. Só se você conseguir dar um tiro dele. Então é simples, os zumbis é algo muito simples, é um ser humano que por causa de uma catástrofe, uma coisa, uma responsabilidade numa farmácia, num laboratório, pega os vírus, virou zumbi, ou não correu muito rápido, o zumbi pegou ele virou zumbi também. Mas, Lucas, o que isso tem a ver com a gente aqui? Cadê a Bíblia nessa história que você está falando? Não faz sentido? Sim, faz sentido. Convido a todos então para que abrirem suas Bíblias, a carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Repetir. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. O conceito de zumbi é muito mais antigo que a nossa cinema hoje. Você vai ver que Paulo já estava falando de zumbi. Está falando assim: ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. Então Paulo falou assim: olha, vocês estavam mortos. Ele está falando por que vocês estavam mortos. Ele vai falar que ele vos deu vida. E para falar sobre esse versículo, para a gente conversar um pouco então sobre zumbis, a gente vai ficar só nele. Eu vou dividir esse versículo em 3 partes e eu vou mudar ele de posição, né? Que é quando você altera os fatores, no mundo de adulto. Então eu vou mudar o versículo e ele vai ficar assim: estávamos mortos, vai ser a condição que nós estávamos. Nossos delitos e pecados é a causa da nossa morte, e Ele nos deu vida. Então ele vai começar nesse versículo, nessa disposição. Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, nossos delitos, e Ele nos deu vida. Se você reparar, é a mesma sequência que está no versículo 5. Por que eu não peguei o versículo 5? Eu não sei. Eu peguei o versículo 1, então a gente vai usar o versículo 1. Primeira condição: nós estávamos mortos. Mas como assim? Eu nasci, eu estou vivo. Eu nunca estive morto. Não, nós estávamos mortos. Quando Deus Ele cria a natureza, quando nós lemos a narrativa do Gênesis, até o capítulo 2, nós vamos ver que Deus Ele cria o mundo. Ele cria tudo perfeito. E a gente sabe que é tudo perfeito porque toda vez no final do dia a gente vê a narrativa. Ele viu Deus que era bom. Deus cria a luz, separa a luz das trevas, e viu Deus que era bom. E Deus cria o sol, cria a lua, cria a estrela, cria os animais, cria os mares, os peixes, e a gente vê. E viu Deus que era bom. E aí nós vemos lá que Deus cria o homem, cria a mulher, põe no meio do jardim, e viu Deus que era bom. Então a criação de Deus era boa, a criação de Deus era perfeita. E esse relacionamento que tinha homem com a mulher, homem natureza e homem com Deus, era um relacionamento perfeito. Era tudo certo. Era como Deus havia planejado. Então até aí nós temos vida. E temos 3 tipos de vida, nós vamos parar um pouquinho. Só que nós chegamos no capítulo 3 e a gente vê que algo acontece. Capítulo 3 de Gênesis. Então, no capítulo 1 até o 2 é o plano de Deus. Como Deus sonhou a humanidade, como Ele sonhou o planeta Terra. Homem e natureza, homem e homem, homem e Deus, tudo perfeito. Tudo numa, como eu posso dizer, numa sintonia perfeita. Tudo que o homem fazia era para a glória de Deus. Tudo que o homem falava, conversava com a mulher era para a glória de Deus. O relacionamento do homem com a natureza glorificava a Deus. Esse é o sonho de Deus. Mas aí a gente vê no capítulo 3, nós temos um problema. O homem peca. O homem falha. Deus dá só uma ordem e o homem peca. E a ordem de Deus era a seguinte: olha, você Adão, você pode fazer tudo, dar os nomes nos bichinhos aí, curta o jardim, pode comer, fique à vontade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Porque se você comer, você morre. O que Adão faz? Come. O que acontece com Adão?
Adão morre porque nós temos que entender que existem 3 tipos de morte. Sim, existem 3 tipos de morte. Existe uma morte que é a morte natural, é a morte do nosso corpo, é a separação da alma e espírito do corpo. Quando a pessoa morre, normal, né? Porque espírito sozinho é fantasma e corpo sem espírito é defunto, né? Cadáver. Então, quando há esse desligamento da alma do corpo, aí nós temos então a morte natural. Existe um outro tipo de morte que se chama morte espiritual. E essa morte espiritual, ela é o desligamento do relacionamento do homem com Deus. Quando o homem se desliga do relacionamento com Deus, aí nós temos a morte espiritual. E nós temos também uma terceira tipo de morte, que é a morte eterna. A morte eterna, na verdade, é uma consequência da segunda morte, porque é uma eternidade inteira do homem sem Deus. Quando o homem ele morre na morte natural, acabou a chance dele de Deus. Então a morte é eterna. Nós temos 3 tipos de morte. E quando Paulo está falando assim em Adão, quando Adão ele come o fruto, a morte que ele tem é a morte espiritual. Ele não tem mais aquela relação com Deus, porque Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é puro, e o homem agora estava corrompido, o homem agora tinha pecado. Então, esse rompimento da relação do homem com Deus é a morte. E isso nos custou a nossa vida. Porque toda a descendência de Adão, todos aqueles que nasceram de Adão, isso inclui eu e inclui você, toda a humanidade, ela leva o DNA dela no pecado. E por causa do pecado, então, nós já nascemos separados de Deus. É por isso que Paulo aqui, quando ele vai falar em Efésios, olha, nós estávamos mortos. Ele não está falando no sentido de morte natural, que nós estávamos lá dentro, já dentro da terra, ou em estado de decomposição. Ele fala o seguinte, olha, nós estávamos mortos, porque o nosso relacionamento com Deus estava rompido. O nosso relacionamento direto com Deus, então, a gente tinha um relacionamento direto com Deus. Nos diz lá em Gênesis que Deus vinha no final da tarde e batia papo com Adão, conversava com Adão, face a face. Era um relacionamento perfeito. E esse relacionamento ele é rompido por causa do pecado. E todos nós que somos descendentes de Adão já nascemos na morte espiritual. Então por isso que Paulo fala, olha, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos tipo zumbi. Porque era uma morte espiritual. Nós estávamos aí, antes de conhecer Jesus, antes de ter o impacto de Jesus na nossa vida, nós estávamos mortos. As pessoas que ainda não conhecem Jesus, as pessoas que não tiveram o impacto da luz de Cristo na vida deles, eles estão mortos. Mortos dos pecados deles, dos delitos deles. E temos um problema, então. A morte. Continuando o texto, nós vimos então o nosso estado. Nós estávamos mortos. E aí ele vai falar a causa da nossa morte. Ele vai falar, nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Delito é uma ação ou comportamento que aflige uma lei já estabelecida. Aí eu fui tentar pesquisar mais um pouco sobre o que é delito. Aí eu fui ao Código Penal Brasileiro, o artigo 1º diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Então vamos lá. Se há crime, quem faz direito, esse é um advogado, pode me ajudar melhor nesse esquema. Mas o Código Penal Brasileiro fala o seguinte: para ser crime, para ser um delito, para ser uma falha, é porque isso já estava previsto em algum lugar. E junto com a previsão de que isso é uma falha, vem também a condenação. Você furtou. Furtou, foi bem flagrante, você vai ficar preso por quanto tempo? É o primário, então você faz, tal. Ele já tem as condenações pré-estabelecidas. E para o homem foi a mesma coisa. Deus colocou uma regra para Adão, uma única lei: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Só tinha uma lei, era muito fácil. Adão, pode curtir o paraíso, só não come dessa árvore. E aí Deus coloca a condenação. Se você desobedecer essa lei, você vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Eles infringem a lei. Eles infringem a lei. E por causa dessa lei que eles pisaram na bola, toda a humanidade foi corrompida. Paulo vai dizer em Romanos que por causa de uma pessoa, todos sofreram condenação. Mas Paulo vai dizer também que por causa de uma pessoa, todos podem alcançar salvação. Ele está falando de Adão e de Jesus. Por causa do Adão, nós morremos. Mas em Jesus, nós temos vida. Então a condenação foi dada: olha, o homem morre. E o homem fica perdido. E a gente vai ver que existe uma consequência muito grande disso. Porque quando o homem morre sem Deus, o homem é mau. Em Eclesiastes, provavelmente foi Salomão que escreve, ele vai dizer que não existe um homem bom, não existe uma pessoa boa, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que não peque. Isso é Salomão, porque todos nós pecamos, todos nós pecamos e fazemos o que é mal. Lembra do zumbi? O zumbi é aquele morto, né? O morto que é vivo. Eu não sei como funciona isso, mas é um morto que é vivo, que ele não pensa, ele não raciocina, ele só sai meio assim e vê uma pessoa andando e corre atrás da pessoa para poder pegar a pessoa. Ele só faz isso. Ele está nem aí, você está tomando um tiro, você está tomando pedrada, ele está nem aí. Ele só sai, vai lá atrás da pessoa, tentando pegar a pessoa e pega a pessoa. Isso eu não vi. Não pensa, não raciocina, não sabe que está morto. É legal, né? Isso. Ele não sabe que está morto. Ele não pensa, ele não sabe que está morto. Assim é o homem. O homem sem Deus. Ele não sabe que está morto. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Eu vou ler os versículos 28 a 32. Nesse texto, Paulo vai estar falando como que é o ser humano sem Deus. Como é que é o homem sem Deus. Romanos 1, 28 a 32. Ele vai falar o seguinte, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus nos entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam dos que assim procedem. Paulo está falando o seguinte, ó, a pessoa que não tem Deus, a pessoa que não tem Deus, ela é uma pessoa injusta. Será que existem pessoas injustas no nosso mundo aí? Só é isso. Diz que a pessoa que não conhece Deus, ela tem avareza, cheia de maldade, tem inveja, ela mata as outras pessoas, ela difama o outro, ela fica pensando em versão, ele vai falar assim, que ela fica pensando dia após dia como ela pode ser mais má. Ela fala, hoje eu não fui mal o suficiente, como eu posso ser mais mal amanhã? E ela fica maquinando isso. E não é muito longe da nossa realidade. E quando você começa a ver no Facebook, você vê gente que maltrata bicho, tirando, sabe, não é suficiente matar o bichinho, vamos tirar a pele dele para ele vivo ainda. Né? Porque matar o bichinho já não é tão mal, vamos tirar a pele dele. Eu estou falando de bicho. Tem gente que fala, só matar o ser humano é legal, vamos cortar ele com faquinha. Paulo está falando que o homem sem Deus, ele é totalmente perdido.
O zumbi, o que o zumbi fez? Ele só quer matar, só quer destruir. O que o homem sem Deus faz? Mata. É mal, tem inveja, difama, blasfêmia, faz tudo errado. Diz que o homem negou, né? Por isso o texto que fala, olha, o homem negou o conhecimento de Deus. Em Romanos, Paulo vai falar que Deus, ele é revelado de duas maneiras. Deus é revelado na natureza e é revelado nas Escrituras, na Bíblia, tornando assim o homem indesculpável. Quando você vê aquele lindo pôr do sol, está legal hoje em dia no Facebook, Instagram, porque a moda é tirar foto de paisagem, pôr do sol. Eu acho isso fantástico. Cada paisagem é mais bonita que a outra. O sol se pondo, o sol nascendo, aqueles tons de vermelho, de roxo. E é difícil você olhar para aquela paisagem, para aquele pôr do sol, para aquele crepúsculo, né? Ou você olhar para isso e você não reconhecer Deus ali. Quando você vê natureza, folhas, flor, ou quando você vê o homem tão diferente do outro, é difícil você não reconhecer Deus ali. E se isso não basta, nós temos ainda a palavra, a revelação especial que Deus deu ao homem para que o homem pudesse conhecer a Deus. Então, Paulo vai falar que, olha, o conhecimento de Deus, o conhecimento da existência de Deus está aí. E o homem, então, ele é indesculpável. Ninguém vai poder chegar perante Deus e falar assim, eu não sabia. Ninguém pode falar isso. Então, o homem sem Deus, ele é um zumbi. Ele sabe que está morto, porque primeiro ele nem tem consciência do pecado dele. Então o homem, ele é mau. O homem sem Deus é mau. E ele começa a imaginar fazer mal sempre. Quando Deus ele dá os 10 mandamentos para Moisés, né, quando o povo está no deserto, e Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, Deus não faz isso querendo que o povo siga os 10 mandamentos. A intenção de Deus não é que o povo olhe os 10 mandamentos e cumpra os 10 mandamentos. Porque isso nunca é possível. Não é possível a gente cumprir os 10 mandamentos. E Deus sabia disso. E a ideia de Jesus, quando ele está no Sermão do Monte, ele fala assim, vocês não entenderam nada dos 10 mandamentos. Vocês não entenderam nada, vocês estão levando ao pé da letra. Quando na verdade é o seguinte, não está escrito lá, não matarás. Vocês estão levando ao pé da letra, não. Então, o pecado é matar. Mas na verdade não. Na verdade, quando você pensa mal do seu próximo, ali você já matou. Então, aquela pessoa no seu serviço que te deixou bravo, você fala, que carinho chato. Você já matou ele. Quando aquela pessoa te fechou no trânsito, e você fala, abençoado, me fechou. Você matou ele. Você é um assassino. Isso é Jesus que fala, não sou eu. Mateus. Quando ele fala que você olha assim e você já deseja, pecado. Então a ideia dos 10 mandamentos não é para se cumprir os 10 mandamentos. A ideia dos 10 mandamentos então é para mostrar para o homem a condição dele que ele se cumpre. A condição de pecado. Porque o homem vai olhar, não matarás. Mas poxa, eu penso mal do meu irmão toda hora. Eu nunca vou cumprir isso. Por quê? Por causa do pecado. Então, os 10 mandamentos é para Deus querer mostrar a condição do homem. E nós conseguimos entender a condição que nós estamos quando nós chegamos cada vez mais próximos de Deus. Cada vez que nós nos aproximamos, cada vez mais nós conhecemos a Deus, cada vez que nós queremos andar conforme a sua vontade, aí sim a gente se conhece mais. Então, vamos ficar legal de falar isso. Quanto mais eu chego perto de Deus, mais a gente se conhece, se resolve mais. Paulo, mais tempo de Timóteo, 1 Timóteo 15, ele vai falar assim: Timóteo, eu sou o pior de todos os pecadores. Paulo fala isso para Timóteo: olha, Timóteo, eu sou o pior de todos os pecadores. Por que Paulo fala isso? Porque o relacionamento dele com Deus é tão grande, a luz de Jesus brilhava tão forte na vida dele, que ele olhava toda vez, se enxergava a podridão, ele via as coisas que ele fazia de errado. Por isso que ele fala: olha, Timóteo, eu sou o pecador, eu sou o pior de todos os pecadores. Isaías, quando ele tem aquele chamado, o chamado de Isaías, e ele vê o trono, ele vê Deus, ele fala assim: ai de mim,
porque eu sou um homem de impuros lábios, impuros. E eu moro no meio de homens maus, homens perversos. Quando ele olha a Deus, ele reconhece Deus, ele vê a santidade de Deus, aí ele fala: ai de mim porque eu sou pecador, ai de mim porque eu não presto, ai de mim porque eu tenho tanto pecado. A gente só consegue entender a nossa condição de zumbi, de morte, quanto mais a gente chega perto de Deus, quanto mais a gente conhece a Deus. Por isso que nós temos que viver. E Davi, ele é fantástico, porque Davi, ele entende isso. Por isso que ele é um homem do coração de Deus, ele entende. E quando ele entende essa condição de pecador, ele escreve o Salmo 42 e diz: olha, assim como a corça, ela anseia por água, assim a minha alma deseja por ti. Porque não dá, sozinho não dá, eu não consigo, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Qual que é a nossa função? Nós que recebemos Jesus, nós que aceitamos o sacrifício dele, reconhecemos o sacrifício dele na cruz, qual que é a nossa função como cristãos? É sermos como um farol que brilha a luz de Cristo. Não é a nossa luz que deve brilhar no mundo, que é a gente produz luz. A luz é Jesus, ele é a luz do mundo. A nossa função é de, como farol, mostrar para aquelas pessoas que estão mortas a condição de pecado delas. Por isso nós somos como um farol, como um sal da costa. É por isso que a função nossa é de pregar o Evangelho a todo mundo. Ah, mas eu não sei pregar, não sei falar direito, então viva o Evangelho. Seja o Evangelho. É a ideia de Tomás Aquino, eu acho que diz que pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Ah, eu não sei falar, então viva. Seja amor. A nossa função como crentes, como pessoas que reconhecem o sacrifício de Cristo, é de brilhar em meio às trevas. É para que aquelas pessoas que estão mortas, elas possam entender a condição de pecado delas. É por isso que Deus nos chamou. É por isso que nós estamos aqui. Por isso nós devemos pregar. Com nossas palavras, com nossas atitudes, com nosso estilo de vida. Nós estávamos mortos, como as pessoas lá também estão. E elas não vão reconhecer que são pecadores, porque elas estão mortas. Morto não reconhece, morto não pensa. Eles nunca vão reconhecer. É necessário que nós brilhemos a luz de Cristo para eles. Para assim como Paulo, como Isaías, Pedro, quando vê Jesus, depois Jesus ressuscita, Pedro está pescando, e ele está pescando no barquinho, e aí ele vai falar quando ele vê Jesus, e ele pula no mar, porque ele fala: não, eu sou pecador, fica longe de mim, eu sou pecador. Reconhece, porque a luz de Deus brilha, e quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai ver o nosso estado de podridão. E é por isso que nós temos que brilhar lá fora, é por isso que nós temos que mostrar para as pessoas lá de fora. Terminando, e Ele nos deu vida. Mesmo que nós temos infringido a lei, mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente pisando na bola, vacilamos, estamos condenados e merecemos a vida. Fala que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida porque Ele nos amou. Uma vez zumbi, sempre zumbi. Até alguém cortar a tua cabeça, ou dar um tiro na tua testa. Ou, pode ser também, se você for o zumbi daquele filme que eu falei, do meu namorado zumbi. Porque aí no filme do meu namorado zumbi, o zumbi tem uma relação tão bonita com a menina, que eles se tornam humano de novo, ou parecido com um humano de novo. É lindo esse filme. Eu desafio você a não chorar com um filme desse. Mas enfim, a história humana, a gente tem que chorar. A história humana é parecida com esse filme. Porque assim como no filme do meu namorado zumbi, ou aquele amor da menina que salva o zumbi, é por um amor também que salva. É o amor de Deus. A graça é porque nós não merecíamos. Não só nós não merecíamos, como nós nunca seríamos capazes de ir até Deus.
Paulo vai dizer, olha, eu até sei o bem que eu tenho que fazer, mas eu não faço, só faço mal, porque eu não quero. Deus sabe que a gente, por nós mesmos, nós nunca vamos até Ele. O que Ele faz? Ele vem até nós. É o Deus que se fez homem, que habitou entre nós. E Ele deu a vida por mim, deu a vida por você. Para quê? Por amor. É por amor. E assim nós temos que fazer. Quando nós lemos em Romanos 8:30, ele vai dizer assim, olha, aos que conheceu, esses predestinou. E aos que predestinou, esses chamou. E aos que chamou, esses justificou. E aos que justificou, esses glorificou. Reparem que ao português, o sujeito aqui da oração, o sujeito é Deus, né? E esse sujeito, ele está na voz ativa, certo? Quem é mais português aqui hoje, a voz ativa é a que faz ação. Ele chama, ele predestina, ele escolhe, ele glorifica. Não é nada do homem. O homem não tem parte nenhuma nisso. É tudo ele. Ele vos conheceu. Mais do que isso, ele se fez conhecer. Ele apareceu para todos. Todos. Você lembra da palavra do semeador? A boa semente caiu em vários solos. Então todos foram chamados. Todos ouviram. Só que tem gente que não quis. Não quis por quê? Porque está morto. Tem gente que até escutou e achou interessante, mas desaparado por causa do medo, por causa das perseguições, pulou fora. Mas teve a que caiu em boa terra, essa sim, cresceu e deu frutos 30%, 60%. A ideia aqui então é que, por amor, Ele nos chamou a todos. Ele amou a todos, porque Deus amou o mundo inteiro, todo mundo, que Deus se viu unigênito. Porém, nem todos o reconheceram, nem todos. Mas aqueles que reconheceram, aqueles que aprenderam, este Ele predestinou, esse Ele justificou, este Ele um dia vai glorificar. Aí nós estamos ainda glorificados, mas um dia estaremos glorificados, como estamos. Ele nos deu vida. Qual vida? A vida de Cristo. Nós vivemos na vida de Cristo. É bem verdade que por causa do pecado a gente ainda vai passar pela morte natural. Infelizmente. Ou só se eles voltaram antes, a gente não experimenta. Tomara, não quero pensar por isso. Mas a consequência do pecado é a morte. Mas nós temos vida. Qual vida? Nós temos a vida espiritual. Através de Cristo, através da vida de Cristo, nós temos agora o relacionamento com Deus. E essa vida espiritual, um dia vai ser a vida eterna. Uma vida eterna com Deus. Uma vida eterna com Ele no céu. Porque Jesus que pagou o débito. O salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos. Todos nós éramos zumbis. Precisava morrer. Que morte? A morte eterna. A morte espiritual. Era o nosso déficit. Era a nossa, como posso dizer, o que estava devendo. O que Jesus faz? Ele fala o seguinte, ó, a dívida do Lucas, a dívida do Timóteo, a dívida do Marcelo, a dívida de cada um de vocês, Deus, eu estou pagando. Vai pagar como? Com a minha vida. E Jesus morre por mim e por você. E ao terceiro dia ele ressuscita. E diz Paulo que nós fomos crucificados com ele e ressuscitamos com ele no terceiro dia. E essa vida que nós recebemos é a vida dele. Percebe que não é mais a nossa vida, é a vida dele. E toda vez que a gente sai do objetivo de viver a vida dele, nós pecamos. E a verdade é que nós vamos pecar muito também. Porque, querendo ou não, o pecado está ainda na nossa natureza. Nós vamos ainda precisar muito amor. Mas o sacrifício de Cristo, Ele nos purifica de todos os nossos pecados. É por isso que todo dia nós temos que pedir perdão. Todo dia nós temos que reconhecer esse sacrifício. E todo dia nós temos que falar desse sacrifício para que as pessoas ficam mortas.
é de lá. Por quê? Porque não é nossa vida aqui, é a vida de Cristo. Cristo fez isso. Cristo saiu, desceu aos céus e morreu por mim, e deu a vida dele por mim, deu a vida dele por você. O que ele espera de nós é que sejamos dispostos a fazer isso, a dar a nossa vida para quem? Para aquelas pessoas que estão mortas. É deixar o nosso desejo, nossos planos, nossos sonhos de lado e viver, ir atrás dos planos e desejos de Deus, que é um mandamento só, muito simples: ama o teu próximo. Ama o teu próximo. Porque se você amar o teu próximo, você está amando a Deus. Se você está amando o seu próximo, você está amando a Deus. Só que tipo de amor? O mesmo amor que Jesus nos amou, que é dando a vida, é renunciando os nossos desejos e os nossos planos. É sempre nos perguntar: por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou nessa faculdade? Se eu estou aqui é porque Deus tem um plano. Então, eu não vou seguir mais o meu plano, eu vou fazer o plano de Deus. Mesmo que isso possa me custar qualquer coisa, mas não é mais a minha vida, é a vida de Deus. Eram zumbis, eram como aqueles zumbis de filmes, Walking Dead. Só que ele nos deu vida. Não merecíamos, não teríamos como alcançar a vida, mas ele nos deu por amor. E agora, nossa responsabilidade é levar essa mensagem para todos que ainda não conhecem. É ser como um farol que brilha, é ser como um sal da luz, é fazer diferença. Que cada pessoas possam ver a condição de pecados que elas estão. Feche seus olhos, tá? Pai, muito obrigado, porque nós estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. Nós estávamos condenados, isso era justo, porque nós pisamos na bola, porque nós pecamos. Obrigado, Deus, porque o seu amor por nós é tão grande, que o Senhor deu seu único filho, para que morresse na cruz por mim e cada um dos meus irmãos que estão aqui essa noite. Obrigado, Jesus, por ter aceitado o desafio. Senhor, nos use como farol para brilhar em meio a tantas trevas, que em vez de fugir dos zumbis que estão de fora, a gente possa estar brilhando o teu amor na vida daquelas pessoas, porque o Senhor nos amou quando nós éramos que nem eles. Nos ensina, Pai, a amar o nosso próximo, nos ensina, Deus, a dar a nossa vida pelo nosso próximo, mesmo quando é tão difícil, mesmo quando o próximo é aquela pessoa que a gente não gosta muito. Obrigado, Deus, Jesus, por essa defesa. Obrigado, Deus, pela oportunidade que